Vamos resolver agora o exercício de número 34 da lista 1, que fala, tem a figura de um circuito aí, o circuito usa apenas inversores, um somador e um multiplexador. O enunciado fala, o circuito abaixo tem como entrada o número x, que é dado por 4 bits, x3 a x0, e como saída o número y, que é dado também por 4 bits, de y3 até y0. As entradas e saídas são interpretadas em complemento a 2, ou seja, os valores de x aí vão estar entre menos 8 e 7. Sabe-se que o circuito implementa uma função matemática simples e conhecida, tal que o valor de y é uma função de x, não é uma função matemática conhecida, exceto para um valor de x. Então tem um valor em que certamente haverá um erro, né? Apresente a análise do circuito e conclua qual é a função f, informando em que caso ocorrerá um erro. Bom, para resolver essa questão, nós montamos o circuito usando os blocos que já vem pronto no Logsim. Então esse bloco aqui que tem uma cruz, ele é o somador do Logsim, né? Então, infelizmente, o somador do Logsim, ele não dá para girar ele para a saída ficar apontando para baixo. Então, aqui são as entradas, a primeira parcela é a segunda parcela. Aqui o carry de entrada, né, o bit de transporte de entrada, bit de transporte de saída. No problema, o bit de transporte de saída não é usado, né? Bit de transporte de entrada é 1. Isso aqui é uma constante do Logsim, igual a 1, apenas um bit. Isso aqui também é uma constante do Logsim com 4 bits, valendo todos eles 0. Então, isso aqui está idêntico ao somador da questão. E esse aqui é um inversor com 4 bits. Tá? Então, ele inverte todos os 4 bits que entrarem, vão ser invertidos na saída. Nossa entrada X aqui, ela tem 4 bits. Eu estou usando um distribuidor aqui, em que eu entro com 4 bits, mas que o X tem 4 bits, é a entrada aqui do distribuidor, mas ele sai com apenas 1. E o único bit que sai é o mais significativo, que é o bit 3. E eu ligo esse bit 3 aqui como seletor do multiplexador, que é como está no problema, certo? E no problema, a linha de seleção 0, ela recebe o valor de x, e a linha de seleção de 1 recebe a saída do somador. A saída do multiplexador é o y. Então, vamos analisar como é que funciona isso aqui. Esse tipo de construção aqui ela é bem comum. Tá? O que acontece quando eu pego x e inverto todos os bits? Então, aqui, o que eu tenho é x barra. Ou seja, é o negativo de x em complemento a 1. Tá? Só que o padrão desse problema é complemento a 2. Então, eu estou pegando x barra aqui, somando com 0 e somando com 1. Ou seja, no fim das contas, eu estou apenas somando com 1. O x invertido, né? Ou seja, o complemento de 1 a 1 de x mais 1 dá o complemento a 2, certo? Nesse problema em que todos os valores são considerados em complemento a 2, o significado numérico de inverter x e somar 1 é menos x, certo? Porque eu operei o complemento a 1 sobre x, então, o complemento a 2, aliás, então eu obtenho um valor que coincide com menos x. Então, as entradas do multiplexador são o próprio x ou menos x, certo? E o que seleciona entre x e menos x? É o bit mais significativo de x que seleciona. Então, a gente já consegue encontrar aqui uma forma de expressão para y, né? Porque eu já posso dizer, já tenho uma relação de causa e consequência aí, né? Se x3 for igual a 0, eu vou selecionar essa linha daqui. Então, y é igual a x.
Tá? Já se o x3 for igual a 1, o que vai acontecer? Já se o x3 for igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou selecionar aqui a outra linha de seleção que contém menos x. E isso será reproduzido no y. Então, y vai ser igual a menos x. Tá? Só que isso aqui ainda não dá para a gente nenhuma noção de operação matemática. Tá? Para a gente extrair o significado matemático disso aqui, a gente tem que saber qual é o significado matemático de x3. Ora, o x3 é o bit mais significativo de x. Né? É o bit mais à esquerda. A gente sabe que o bit mais à esquerda em complemento a 2 ele pode significar o sinal, ou seja, quando x3 é igual a 0, significa que x é positivo. Quando x3 é igual a 1, significa que x é negativo. Então, a gente pode reescrever isso aqui como y igual a x, se x for positivo, e eu posso escrever y igual a menos x, se x for negativo. Tá? No caso do complemento a 2, o 0 ele tem o último bit 0. Então, a gente pode incluir o 0 aqui no caso positivo. Maior ou igual, certo? Agora sim a gente tem uma relação que dá para ser matemática, né? Qual é a função que é igual ao próprio valor? Quando o valor é maior ou igual a 0 e é igual ao seu negativo, seu oposto, quando ele é menor que 0. Então, a gente acabou de descobrir aqui que a resposta final é y é igual ao módulo de x, certo? Então, essa é a resposta final. E ainda tem mais uma pergunta, que é informando qual é o caso que ocorre erro, certo? Então, qual é o caso que ocorre erro? É o caso em que eu tenho uma exceção no complemento a 2, certo? Porque o que acontece? Eu vou colocar um valor para x e eu espero que aqui apareça o seu valor positivo. Só que nós sabemos que menos 8 ele não tem recíproco. Não tem o seu oposto no complemento a 2. Então, o caso de erro é quando x é igual a menos 8. Tá? Ele vai ser interpretado como sendo negativo, vai jogar o seu complemento a 2 aqui, só que o complemento a 2 de menos 8 é o próprio menos 8, então não estará sendo realizado efetivamente o módulo. Tá? E aí, só para a gente testar aqui, se eu colocar um valor positivo aqui, 6, tá? Esse leitor aqui é um leitor em decimal com sinal, ou seja, já está interpretando o nosso valor em complemento a 2 e esse aqui também. Tá? Então, quando eu ponho 6, o 0 é selecionado aqui, eu pego o próprio 6 e jogo no y sai 6, ótimo. Se eu colocar qualquer outro valor positivo, vai dar a mesma coisa, tá? Se eu botar 2, sai 2, se eu botar 5, sai 5, 7, sai 7, etc. Você pode montar esse circuito aí e testar todas as possibilidades, se quiser. Já se eu botar um valor negativo aqui, menos 5, por exemplo, tá? Só relembrando, aqui a gente tem 8 mais 2 mais 1, que é 11, tá? 11 mais menos 5 vai dar 16, como isso aqui está no módulo 16. Então, esse valor que aqui em binário seria lido como 11, ele pode ser interpretado como menos 5. Ou posso também, né, partir de 5, inverte tudo, soma 1. Então, a gente vê que dá menos 5. Então, o que está aqui que é 11 em binário, em complemento a 2 significa menos 5. Tá? Então, a gente vê que aqui o bit mais significativo é 1. Então, aqui vem 1 aqui para a seleção. Quem está sendo
selecionado aqui para saída é esse valor. Se a gente tiver com esse ferramenta aqui de alterar valores no circuito e clicar num fio, ele fala qual o valor que está sendo lido, tá? Então aqui eu tenho o próprio x, 1 no 0, 1 no 1. Aqui eu tenho x invertido, 0, 1 no 0, 0. E aqui eu tenho o x invertido somado com 1, 0, 1 no 0, 1. Tá? E ele está selecionando esse valor e reproduzindo aqui no y. Então, quando eu coloco como entrada menos 5, a saída é 5, que era o que a gente esperava que ele fizesse o módulo, né? Se nós botarmos aqui outro valor negativo, menos 6, sai 6, menos 8 é o caso do erro, menos 8 também sai menos 8, menos 1 sai 1, ok? Então você pode montar o circuito aí e testar todas as possibilidades.